Quando a gente vai falar de física, habitualmente, em física 1, por exemplo, em mecânica, a gente fala de problemas que têm uma dimensão palpável. Eu vou dizer com isso que ela é visível a olho nu. Então, mesmo quando a gente fala de um planeta, é um planeta que você usa um tipo de lente e consegue ver ele se movimentando lá no espaço. E quando você vai usar um microscópio óptico também, para ver um grão de pólen em um líquido, alguma coisa do tipo, isso também é palpável, é meio de fácil observação. Porém, o que acontece à medida que a gente vai avançando no estudo da física é que começam a aparecer tamanhos muito diferentes, tempos muito diferentes, tempos muito curtos, muito altos, muito grandes. Então, só para dar alguma ideia, se você pensar em alguma coisa que aconteceu aí, vamos dizer, há 30 anos, que temporalmente está próximo da gente, e vamos considerar que 30 anos é o tempo de uma geração. É mais ou menos quanto tempo demora para a gente chegar na vida adulta, a gente, a nossa espécie, e se reproduzir, sei lá. Então, você pensa num filme aí da década de 90, o Matrix, se você pensar na última explosão nuclear na Terra, que talvez tenha sido um teste nuclear indiano, paquistanês, a gente está falando de tempos que são menores do que uma geração. Não dá nem 30 anos ainda. Se você pensar no fim do colonialismo europeu, isso foi apenas 2 gerações, já que boa parte dos países europeus ainda tinham colônias na África até a década de 70, 80. Se você vai voltando mais no tempo, por exemplo, 70 gerações, a gente está falando aqui ainda de Jesus Cristo. Há cerca de 70 gerações atrás ele estava andando sobre a Terra. Um pouco mais para trás, outra coisa que também é famosa são as pirâmides do Egito, sobretudo a pirâmide de Gizé. São cerca de 160 gerações atrás, que já é um tempo difícil para a gente imaginar. 160 gerações atrás, ninguém falava português, ninguém falava inglês, ninguém falava francês, ninguém falava espanhol e etc. O mundo era totalmente diferente. E quando a gente vai falar de física moderna, de física nuclear, por exemplo, se a gente for falar da meia-vida do plutônio 239, isso aqui já é alguma coisa do tipo 800 gerações. E é com esse tipo de tempo que a gente lida em física moderna. Então, há tempos muito longos, muito mais do que a gente está acostumado a pensar, e que no contexto de física 1, 2, ou mesmo física 3, a gente raramente fala de dimensões tão diferentes. Se a gente for pensar no outro extremo, em tempos muito curtos, quando a gente vai falar, por exemplo, de quanto tempo demora para um elétron, vou usar esse termo agora, quanto tempo demora para um elétron trocar de posição num átomo? Isso demora nanosegundos, isso demora tempos absurdamente curtos. Então, com isso eu quero dizer que a gente vai falar em física 4 de processos que acontecem numa escala de tempo de, por exemplo, 10 a menos 10 segundos, num decaimento nuclear, por exemplo, e também vai falar de tempos que demoram bilhões de anos,
que é, por exemplo, o tempo de vida de alguns elementos radioativos estáveis, quase estáveis. Já que a gente está falando de física, citando física nuclear, convém a gente pensar também em quantidades de volume, de massa. Se você pensar, por exemplo, no lixo nuclear civil. Opa, aqui está meio ruim. Aqui está aparecendo um C, né? Ainda vou ficar bom nisso. Lixo nuclear civil, isso não é o lixo para fazer bomba, é o lixo que é para uso não militar, vamos dizer assim. Então, para produzir energia elétrica, uso para medicina, alguma outra coisa, mas o grosso aqui é para energia elétrica. A quantidade que a gente já produziu desde a Segunda Guerra Mundial, quando começamos a produzir lixo nuclear, é cerca de 130 mil toneladas. A produção anual desse lixo é umas 10 vezes menor do que isso. Está na casa das 10 mil toneladas agora. Se você for pensar em quanto de plutônio já foi produzido, a gente vai ter alguma coisa como 1.300 toneladas. Esse aqui eu também estou falando do plutônio civil. Aí, se você pensar no plutônio que ainda está diluído no meio do restante do lixo, porque você sabe que a gente pode pegar o lixo nuclear e tentar processar ele. Então, o que está diluído, tem um acentinho aqui, o que está diluído é cerca de 900 toneladas. Então, veja bem que eu dizer que eu tenho 1.300 toneladas de plutônio não significa que ele está pronto para usar. Significa que 900 dele estão misturados com trocentas outras coisas radioativas, formando uma massa tão grande quanto essa aqui, por exemplo. E aí, se você imaginar, então, quanto de plutônio a gente precisa para fazer uma bomba, não é o mesmo plutônio. Nem todo plutônio serve para fazer uma bomba, a gente vai falar disso mais no final do curso. Mas o plutônio 240 tem que ter menos de 8%. Existe mais de um tipo de plutônio, então o plutônio para fazer bomba ele tem que ter menos de 8% desse plutônio, tem que ser 240. Ele tem que ser quase todo 239. E a gente precisa apenas de 10 quilos ou 0,01 toneladas para produzir uma bomba desse negócio aí. Então vamos tentar se acostumar a falar ao longo desse curso de escalas, de coisas que mudam de tamanho muito mais do que a gente estava acostumado a ver no passado. E esse fato, por estar mudando a escala, sim, a gente tem que tomar cuidado com as conclusões que vamos tirar. Imagina só que entre um fio de cabelo e uma pessoa, a gente tem 5 ordens de grandeza de diferença entre os seus diâmetros. Por outro lado, se você pensar nas ondas eletromagnéticas, que a gente vai começar a estudar, a gente vai falar de comprimentos de onda que variam 30 ordens de grandeza. A gente vai falar de coisas absurdamente minúsculas e coisas absurdamente grandes. Como ondas eletromagnéticas de radiação gama, que podem ter um comprimento muito pequeno, ou tamanhos de galáxia que vão ser 30 ordens de grandeza maiores, né? Foi isso que eu quis dizer. E antes de começar a falar de física mesmo, vamos dar um exemplo de escala, de ordem de grandeza, relacionado com uma coisa que aparentemente não tem muito a ver com física, que é, por exemplo, a distribuição, a organização dos nossos países, de todos eles pelo planeta, né? Não tem uma definição clara do que é um país, qual é o tamanho
mínimo ou máximo para um país, e por isso fica um negócio muito bizarro você pensar em o que um planeta significa. Se você falar da China, por exemplo, a China ela tem aproximadamente 1,4 vezes 10 a nona pessoas. Essa é a população da China. E se você dividir pela área, eu vou colocar aqui assim, a área da China, a população por área, população por área. Isso vai dar cerca de 143 pessoas por quilômetro quadrado. Se a gente pensar em outro país que também é grande, como o Brasil, todo mundo sabe qual é a população do Brasil, eu não vou escrever ali, mas eu vou colocar a densidade, que é menos óbvio, que é apenas 24 pessoas por quilômetro quadrado. Se você ir para a Índia, aqui são cerca de 400 pessoas por quilômetro quadrado. Se você ir para os Estados Unidos, vou colocar a sigla aqui em inglês, que é mais simples, porque escrever com esse negócio está meio chato. Isso aqui vai dar 33. Para a União Europeia, aí eu já vou parando por aqui, isso aqui dá 116. Por que eu estou escrevendo isso? Porque alguns países, basicamente os 4 que eu coloquei aqui antes da União Europeia, eles são tão grandes quanto a União Europeia. E, na verdade, tanto dentro da China, do Brasil, da Índia, dos Estados Unidos ou da União Europeia, você vê uma discrepância enorme entre um país e outro. Existem países muito mais densos populacionalmente e outros menos densos. E se você quiser ir para um lugar onde tem muito boa infraestrutura, boas estradas, muito trem, muito aeroporto, tudo funcionando, fácil para você chegar lá e usar, você tem que procurar um lugar que tenha uma densidade demográfica alta, mas também não adianta todo mundo ser pobre, ou quase todo mundo ser pobre, que infelizmente é o que acontece em alguns países, Então o parâmetro que você vai perceber que é meio comum a qualquer região do planeta que tem muita infraestrutura, por exemplo, se a gente falar da Itália, do Reino Unido, da França, da Alemanha, do Japão, são todos lugares que têm uma densidade de população alta, maior do que a média da União Europeia, inclusive. Então, se você for perto de alguma cidade grande, sobretudo, Paris, Londres, São Paulo, Los Angeles, Tóquio, o que for, você vai ver que é meio comum a toda cidade desse porte a ter rodovias de 3, 4, 5, 8 pistas, muitas avenidas, muito trem, muito metrô. E isso não é uma especialidade de alguém que é desenvolvido, isso é uma especialidade de regiões do planeta onde a densidade populacional é bem alta. Não estou tentando dizer que se tem muita gente vai ter essas coisas, só estou tentando dizer que se não tem muita gente, não vai ter essas coisas. E é esse tipo de raciocínio que a gente vai precisar fazer em vários momentos ao longo desse curso. Concluindo o resumo dessa parte aqui, vamos fazer umas continhas bestas, lembrando uma das coisas mais famosas em Física 1, que é a energia potencial, MGH. Então, a energia potencial U armazenada, contida em um objeto, é igual à massa desse objeto vezes a gravidade vezes a altura desse objeto. Que isso significa? Significa que se, por exemplo, você pegar um carro que tem 1000 quilos e levar ele a 1000 metros de altura, então você tem 1000 vezes 10 vezes 1000 de novo.
Então quer dizer que a gente está falando de uma energia potencial para esse objeto de cerca de 10 vezes 10 a sexta joules. Essa é a unidade habitual para se aparecer nas fórmulas nos livros de física, porque habitualmente a gente vai estar usando o Sistema Internacional de Unidades. A gente, na prática, no nosso dia a dia, a gente usa muito uma outra unidade que é derivada do watt. O watt, vocês devem lembrar, ele é 1 joule por segundo. E isso não é uma unidade de energia, é uma unidade de potência, que é quantidade de energia produzida, transformada por unidade de tempo. E 1 joule é uma coisa muito pequena. Então já vamos falar do quilowatt. Então o quilowatt ele é 1000 joules por segundo. Então se eu tenho 1000 joules por segundo e, por exemplo, 1 hora é 60 minutos vezes 60 segundos, que é 3.600 segundos, então quer dizer que o que a gente vai chamar de 1 quilowatt-hora, é isso que aparece nos talões da Copel lá, para medir eletricidade, qualquer operadora vai usar essa unidade. O quilowatt-hora, ele é então uma potência dessa aqui, de 1 kW, então 1000 joules por segundo, ao longo de 1 hora. Então por isso ele é 1000 joules por segundo vezes 3.600 segundos, que vai dar então 3,6 vezes 10 a sexta joules. 3.600.000 joules. Por que esse número aqui é interessante? Este aqui, nota que ele é basicamente 1/3 dessa quantidade de energia potencial que eu tinha calculado aqui antes, né? E essa quantidade de energia potencial aqui, então ela é aproximadamente 3 kWh, e 3 kWh é basicamente o que um ser humano precisa de energia para sobreviver diariamente. Então isso aqui é só para ilustrar algumas unidades que vão ser importantes em vários momentos ao longo desse curso. E aí, lembre-se que quando a gente estiver falando de energias muito pequenas em Física 4, eu estou falando da energia de um elétron, de um próton, eu vou estar falando de 10 a menos 20 joules, ou coisa desse tipo. E no outro extremo, quando eu estiver falando de coisas muito grandes, aí vai até onde a imaginação quiser. Se você vai falar de quanto de energia tem numa estrela, numa galáxia, etc., vão dar números astronômicos aqui de energia, literalmente astronômicos, né?